Veja só, você descobre um câncer. Você tem duas opções. Ou você vai tirar ele para você viver uma vida melhor e você vai se submeter a uma cirurgia, que você vai ter uma convalescença, um período de recuperação, e vai afetar a tua saúde por um tempo, mas você vai ter uma vida melhor. Ou você vai deixar o câncer te consumir. A Lava Jato encarou um câncer no Brasil. Encarou uma imensa corrupção que drenava 42 bilhões só da Petrobras, sem falar de todo o resto. Um colaborador que foi político e era diretor da Transpetro, ele veio e falou o seguinte, olha, isso aí que vocês estão vendo é pouco. Na Petrobras era 3, 5%, a ponta do iceberg. Na área estadual é de 5 a 10%. Na área municipal, os esquemas são de 10 a 30%. É algo que corrói o Brasil. É uma razão central do nosso retrocesso, do nosso atraso. É uma âncora do Brasil, junto com a incompetência. Então a gente descobriu isso e a gente tinha duas opções. Vai fazer o quê? Fechar os olhos? A lei nos obriga a agir. Qual é a alternativa? O que deveria ser feito? Deixar continuarem nos roubar para não atrapalhar? E aí esse argumento de prejudicar a economia, ele vem junto com uma falha enorme retórica. Ele fala o seguinte, olha só, houve uma queda de empregos depois da Lava Jato, a partir de 2015, 2016, das grandes construtoras, várias delas tiveram sua economia ameaçada, sua própria sobrevivência ameaçada. Peraí, gente, a indústria naval teve sua economia ameaçada? Peraí, se você mantém os investimentos públicos brasileiros estatais na economia naval, você ia não só manter essas empresas, mas iam desenvolver outras. Qual foi o grande problema que gerou, na verdade, o risco de quebra e a dificuldade financeira desse setor e dessas empresas? Foi a crise econômica que o Kim relatou antes. Nós tivemos a pior ou a segunda pior crise econômica da nossa história no final do governo Dilma. Isso gerou um desinvestimento, uma política de desinvestimento. A gente não podia mais investir, não tinha mais recursos para investir. Essas construtoras, elas vivem de investimento, de construir estrada, de construir ponte, de construir refinaria, e quando você não tem mais dinheiro para isso, elas não têm mais obra para fazer. Elas vivem alavancadas, financiadas, com altos financiamentos. Quando você não tem mais dinheiro para pagar essas construtoras, é claro que elas vão passar por uma recessão. Mas a culpa disso não foi da Lava Jato. Claro que a Lava Jato impactou determinadas empresas, impactou, mas não foi ela que gerou essa imensa crise setorial ou mesmo a crise econômica. Isso é uma balela, é tentar colocar a culpa na Lava Jato por um desgoverno e por uma incompetência econômica do governo petista. Eu iria além. Eu acho o seguinte, essas empresas, elas não cresceram com base... A gente está num país patrimonialista, a gente está num país em que se confunde o público com o privado. Isso lá é Sérgio Buarque de Holanda, raiz do Brasil, né? Então, o político acha que o poder é dele e o cidadão acha que o poder é do político. Então a gente está nesse país em que se confunde o público com o privado. Essas empresas, elas não cresceram com base em produtividade, em investimento em ciência e tecnologia, em mão de obra. Essas empresas, elas cresceram com base em relacionamento com o governo. O modelo de negócios dela era a corrupção. Esse ponto que o Kim levantou é muito importante. Como é que essas empresas, essas grandes construtoras, elas cresciam? De duas formas, conseguindo contratos públicos e conseguindo financiamentos baratos. Esses financiamentos baratos eram uma transferência de renda, basicamente, do Brasil para essa política de campeões nacionais. O problema é que o que a gente descobriu é que os contratos públicos eram conseguidos por quem pagava propina e os financiamentos baratos eram conseguidos por quem pagava propina. Então, quem era o corredor que numa corrida ganhava a corrida, não era quem corria mais rápido, não era mais eficiente na seu modo de organizar o capital, o trabalho, a produção. Não era a pessoa que investia em inovação tecnológica e operacional. Quem ganhava a corrida era quem pagava a propina. Aí o que passa a ser mais eficiente para o empresário? Montar um setor de inovação tecnológica e operacional ou montar um setor de operações estruturadas para pagar a propina de modo eficiente como tinha o Odebrecht? Ou montar um setor de controladoria para pagar propina de modo eficiente como existia na OAS. Era montar o setor de pagamento de propina. E com isso, você perdia em competitividade, porque você inflava os custos das indústrias brasileiras, da construção brasileira, que só, como disse o Kim, só conseguia ter contrato no Brasil. E aí, por isso que países com altos índices de corrupção, segundo pesquisas do Banco Mundial, eles têm baixo nível de competitividade no cenário internacional. Porque são empresas que só ganham quando elas podem pagar propina para ganhar o contrato. Elas não ganham porque elas são eficientes. A gente perde em competitividade, a gente perde
em custo Brasil, a gente perde desperdício de recursos públicos, tudo prejudicando a economia. E qual é o país que vai investir numa empresa brasileira? Quem é o investidor maluco estrangeiro que vai investir numa empresa que vive num setor carregado de corrupção? Isso afasta estrangeiros, porque é um risco imenso para o empresário internacional botar dinheiro numa empresa que amanhã pode estar envolvida num grande escândalo e chegar perto de quebrar, porque o modelo de negócio dela, como o Kim bem colocou, é um modelo regado à propina.